Fala comigo. A gente está comemorando 102 anos de Maracaju e eu não podia deixar de ter essa entrevista. Ele que tem 3 mandatos como prefeito e tem uma grande história pela cidade de Maracaju como médico. Não só como médico, mas como pessoa. É um cara que eu admiro. Tive o privilégio de fazer uma entrevista com ele na nossa Rádio Cidade, onde quero te convidar a participar com a gente toda sexta-feira, das 9 às 10, lá na Rádio Cidade. Nosso Fala Comigo. E hoje, doutor, muito obrigado mais uma vez por estar junto comigo nesse bate-papo, onde a gente vai poder falar um pouquinho da sua história de vida, política e principalmente esse amor que o senhor tem por Maracaju. Seja bem-vindo. Robert, primeiro um agradecimento a você, parabenizá-lo pelo trabalho, pela grandeza do seu trabalho, que é a comunicação. Eu te conheço há bastante tempo, conheço sua família, conheci seus pais, tive a oportunidade de tratá-los e parabenizá-lo você por esse trabalho. Agradeço de coração você me dar essa oportunidade para falar à população de Maracaju. E para mim é uma alegria muito grande. Antes da gente entrar nos assuntos sobre Maracaju e tudo mais, me fala quem que é o Dr. Maurílio antes da medicina e da política. Dr. Maurílio é uma pessoa, sou nascido em Campo Grande, em 15 de abril de 1948, só nasci. E logo uns dias depois vim para Maracaju, onde me criei. Nós tínhamos fazenda, nós tínhamos propriedade aqui, sou de família daqui, e sempre pensando em Maracaju. Estudei até naquela época admissão no João Pedro Fernandes, lembro das minhas professoras, do passado ali, depois fui para Campo Grande. Fui alfabetizado, Rob, para lembrar, na fazenda. Teve uma professora que minha família levou uma professora para a fazenda, meus primeiros passos. Depois vim para o João Pedro Fernandes, que fiquei até o 4º ano primário. Depois fui para Campo Grande, para o Colégio Dom Bosco, e fiz admissão, e depois fui para o científico, que era chamado naquela época, que hoje é o colegial, E sempre minha vida foi assim, simples e de trabalho, Fiz faculdade em Campo Grande, me formei em 75, hoje já tenho 50 anos e mais uns dias de formado, e desses 50 anos de formado, minha vida foi sempre de trabalho, mas a maioria absoluta, Robert, foi aqui em Maracaju. Vai fazer praticamente 37 anos que eu estou trabalhando em Maracaju. Como médico. Como médico, Minha vida aqui, eu vinha passar as férias, ia para a fazenda, e sempre buscando junto da minha família e aos amigos, e assim continuou minha vida e continua até hoje. Nesses 102 anos de Maracaju, doutor, como que foi essa infância do senhor? Tem alguma história que te marcou? Minha infância foi simples aqui em Maracaju. Tinha meus amigos da infância, jogar bola, tomar banho no Monte Alvão, E essa foi a rotina de sempre, Tinha poucos dias de férias, um mês, mas o mais ficava na fazenda, mas meus amigos de infância daqui de Maracaju. O que te motivou a escolher medicina? Tinha algum médico já na família? Tem, minha família tem médicos, tinha o Dr. Valfrido, que era cirurgião em Campo Grande. Eu tenho meus primos eu tenho um tio que fez odontologia e mora em São Paulo, meu tio Clóvis, que tem um filho médico, psiquiatra, professor da USP. Então, sempre tem um passado de estar relacionado com a medicina. E eu busquei e me sinto, isso foi assim, sempre uma dedicação, um empenho, e sempre busquei. Formei em escola, em faculdade do federal, na época, Faculdade Estadual de Mato Grosso, a UEMS, a UMT. E formei em 75. E a vida de médico, você que sabe como é, de trabalho. Fui para o Rio, fiquei lá um tempo, mudei com a minha família, fiquei na Santa Casa, depois trabalhei um tempo no Hospital Andaraí, lá no Rio de Janeiro, e depois voltei para Maracaju, em 89. Nesse período, houve um fato
em fevereiro de 90, quando eu perdi parte da minha família, faleceu num acidente, minha mulher, meu sogro, né, e mais 2 pessoas que trabalhavam com eles. E eu realmente tive a satisfação nessa época, Deus me deu essa oportunidade de eu estar em Maracaju, pude criar com facilidade meus 2 filhos. Eu tenho 3 filhos, 2 do primeiro casamento, a Thaísa, que mora em Campo Grande, tem 2 netos, o Tiago e a Maitê, e por último casamento, o acidente foi em fevereiro, dia 20 de fevereiro de 90. Então fazia poucos dias, poucos meses, que eu cheguei em setembro de 89. Fazia poucos meses que eu estava aqui em Maracaju. Então me ajudou muito isso a criar meus filhos aqui em Maracaju. Então, mas assim, sempre, Robson, voltado para o trabalho. Eu vim para trabalhar em Maracaju e eu faço até hoje. Quando você percebeu que tinha esse propósito de servir as pessoas aqui em Maracaju, que momento assim você... Porque assim, o médico por si só já tem isso no coração e tudo mais, mas existem médicos e médicos. E o senhor assim é uma grande referência nesse sentido. Eu mesmo tenho uma história com o senhor aqui, que eu estava no escritório, e aí conversando com o senhor e tal, e chegou meu pai, entrou na sala, e aí o senhor falou assim, ó, o senhor não tá bem. O senhor só de olhar meu pai, o senhor falou, faz esse exame, porque você não tá bem. E realmente, meu pai não tava bem naquela época. Acho que isso, Robert, é um dom que Deus nos dá. E eu sempre fui um médico voltado para o bem-estar das pessoas, independente do estado social, se pode, não pode, sempre quando solicitado, sempre estou pronto para atender. Eu acho que isso vem da fé, da esperança de viver bem, de viver feliz, né? Trabalhando nesse sentido, muitas vezes com o coração. Na cidade que você conhece muitas pessoas, a grande parte das pessoas, muitas vezes você tem que pôr o coração na frente da razão. Né? Então, prestar um serviço, seja de qualquer jeito, seja como, mas sempre prestando serviço com dignidade, com respeito. Eu nunca tive problema em Maracaju. Estou aqui há fazer 37 anos, nunca tive problema com ninguém. Sempre, você que me conhece há algum tempo, já trabalhamos juntos, sabe que da minha conduta. Eu não mudo, eu sempre sou desse jeito, voltado para o trabalho e voltado para o bem-estar das pessoas. Eu me recordo que eu tive consultando com um médico em Campo Grande, que era muito amigo do senhor. Se eu não me engano, era até nosso deputado federal, Luiz Ovando. Luiz Roberto Ovando. Isso, e aí ele comentando da sua prática no Operário Futebol Clube, como então, médico esportista. Como que foi isso? Eu estava no 6º ano de medicina, já pronto para se formar, e sempre precisava ganhar um dinheirinho, né? E eu trabalhava lá, era médico do Operário. O Ovando é uma pessoa muito importante da minha vida. Nós somos amigos, e o tempo todo que nós da faculdade, sempre junto. Ele ia todos os dias para a faculdade comigo. E eu tenho um prazer muito grande, uma felicidade muito grande de ser amigo do Ovando, sabe? Companheiro, ser amigo de longa data. A gente às vezes não encontramos muito, mas quando encontramos, uma pessoa simples e um excelente profissional. E ele tem um carinho muito grande pelo senhor. Eu tive em Brasília com ele. Muito grande, sabe? Uma pessoa ótima, uma pessoa. Tanto é que a gente todo dia ia junto para a faculdade, durante todo o tempo de formado. Aí nós formamos, fomos para o quartel, uma série de coisas assim, eu tive que servir o exército depois. Então aí a gente afastou um pouco. Mas sempre que a gente encontra, a amizade e o carinho é o mesmo, sabe? Doutor, como que foi esse momento do Operário aí? Era bom de bola ou era? Não, eu ia lá para atender, né? Atendia, jogava futebol na faculdade, como sempre. Nós tínhamos um time de futebol de salão, de futebol de campo muito bom, e eu sempre jogava no time da faculdade. Então, mas isso aí depois passou. Hoje, até quando eu vim para Maracaju, nós tínhamos um time de futebol que eu jogava junto com o Dom João, com a família Barros. Eu tinha um time com eles, né? E participava. Mas agora a idade não nos permite mais. Só na torcida.
E o senhor Só na torcida. E Só o o senhor, Penariano. e assim, o senhor é um dos poucos vascaínos que nós temos em Maracaju, né? Eu fui pro Rio, quando eu fui pro Rio, eu morava perto do. Então eu ia muito assistir o jogo do Vasco. E lá aprendi a gostar do Vasco, né? Infelizmente é um time que. Meu time eu torço pra não cair. Então não sofre muito. Se não cair, não tá bom. Se eu não me engano, é o senhor, o Thiago, Acho que não o é. Félix, Não, o João do o irmão Sul, do Thiago, né? Qual o Thiago? o Thiago da Laura, da Laurinha. Ah, é, o Thiago, sabe? E o irmão do Thiago também, Sim. o Fábio, ele é vascaíno também, é. Mas Não acho que não enche uma mão aqui de Maracaju. então é fácil. Ah, não. Acho que o Fusca cabe todo mundo, né? Doutor, olhando agora para o lado da profissão, a gente está passando por um momento diferente de evolução da medicina, onde se fala em telemedicina, se fala em novos implementos de tecnologia voltada e, inclusive, a gente vê que as pessoas estão ficando mais velhas e com qualidade de vida. Como que você vê essa evolução de modo geral e da mesma maneira como que você vê essa nova leva de médicos? Porque assim, a gente vê, por exemplo, o senhor, aquela literalmente aptidão, sabe? Aquele amor pela medicina. E de um tempo para cá a gente viu também a medicina ganhando aquele... é uma profissão que se dá muito dinheiro e tudo mais, então eu vou escolher isso para minha vida e acaba vendo que às vezes não é nem pelo amor da profissão. A grande maioria, falo assim, mas existem os médicos, aqui mesmo em Maracaju tem os médicos que trabalham por carinho, pelo amor, sabe? Porque Deus deu essa oportunidade. Não são muitos, são poucos, né? Na maioria absoluta. Porque é uma profissão maravilhosa. Uma profissão que você comunica com o ser humano e sabendo tudo do ser humano, conhecendo ele, a personalidade, né? Tudo que tem, o ser humano tem. Hoje ela ficou um pouco diferente. Às vezes é formado na tecnologia, né? A medicina foi dividida, né? E com a especialidade, eu acho que tecnicamente isso aí melhorou muito. Mas quanto ao contato, afastou um pouquinho aquele contato do médico do interior. Aqui, o médico do interior é um médico que trabalha com o seu aprendizado, né? Muitas vezes, hoje não, em Maracaju já tem, mas quando eu vim para cá, você tinha que palpar o doente, a tecnologia ainda não chegou totalmente a Maracaju, mas tem nos ajudado muito. Você vê, tem a tomografia, tem os raios-x, os ultrassons, os laboratórios melhoraram para se facilitar o diagnóstico. Há 40, 50 anos atrás, poucos desses elementos para favorecer o médico, para fazer o diagnóstico, praticamente não tinha. Então você tinha que viver o momento do paciente, examiná-lo, sabe? Discutir o diagnóstico e com o tempo você vai aprendendo isso, né? Hoje é mais fácil. Você vai no computador, como acontece muito, e lá tem a inteligência artificial, né? Que mostra. Mas isso não é tudo, né? O médico tem que ter aquele acesso ao doente, entender, ouvir, participar ativamente, examinando, né? E assim é a medicina hoje. Realmente se ganha dinheiro para sobreviver, né, tranquilamente, mas se mudou bastante, viu? Hoje esse contato assim, permanente com o paciente mudou muito, né? Isso não quer dizer que o médico novo não, até tecnicamente ele pode estar até mais preparado que o médico antigo, né? O médico antigo acostumou com esse tipo de trabalho, né? Então facilita muito o aprendizado de olho para você e fala, você tem isso, você pode ter isso. Então, examinando, você confirma isso, entendeu? Tem alguma história nesse tempo de senhor como médico que te marcou? Que nem eu vou dar um exemplo. Ontem eu estava andando com o Geraldo Rezende e aí encontrei um homem já, irmão do Gabriel, e ele falou assim,
Você que me pôs no mundo. Tem alguma história que te marcou? Sabe, todo dia tem uma historinha, mas eu não guardo muitas histórias. Mas esses dias eu fiquei feliz. Eu entrei num mercado tem aí, tinha uma jovenzinha no caixa. Ela olhou para mim e falou: "O senhor que é o doutor Maurílio?" Eu falei: "Sim." "O senhor sabe que o senhor cuidou a minha avó, a minha mãe, e eu tenho consultado com o senhor." Falou para mim assim: "São 3 gerações, né? Isso é praticamente aqui em Maracaju comigo, acontece quase todos os dias. Que eu saio na rua, que eu tenho saído agora, tenho participado, porque então, Robert, esse contato, de conhecer as famílias, isso é gratificante. Então eu fico extremamente gratificado com isso, que é um passado que você tem com as famílias. Então, vou chegar à 4ª geração? Eu acho que sim. E já estou chegando. Por exemplo, essa moça mesmo, essa menina que falou comigo, de repente, ela vai ter uma criança, mas eu tenho certeza que outras que passaram por mim também. Eu sou uma prova disso. Eu atender meus pais, sua avó, lembra? Minha avó. E eu lembro até hoje, a gente sofrendo com o diagnóstico com a minha avó, e você falou, bate pronto, falou, não, leva, porque o negócio é sério e tal. E aí depois meu pai, meus pais, né? Eu e agora minha filha. Então são 4 gerações aí. É a vida do médico, né? Do interior. O médico da cidade grande, ele é mais um médico, como ele atende mais um. A vida é assim. Você vai no médico, você está entendendo o que eu estou falando? Sim, sim. Ele é mais um para o médico e mais um paciente, né? Então, o contato, você vai conhecendo as pessoas, conhecendo a família, e assim vai, vive assim. Pô, são 37 anos de trabalho, sempre trabalhando assim, porque a minha vida é sempre voltada para o trabalho. Fala assim, eu saio muito. Não, eu sou do trabalho. Hoje eu atendo posto de saúde, atendo Cambaraí, atendo na clínica particular aí, que é do Dr. Chaúd, nós somos colegas de trabalho. E também sempre estou atendendo nas ruas, nas casas das pessoas. Então você conhece, a sua vida torna-se aberta às pessoas, né? Sim. E a gente fica sabendo, o médico tem que ter eu sempre tive um respeito muito grande pela ética médica. Nunca tive um problema que eu tenha extrapassado os limites da legalidade, da ética com as pessoas, entendeu, Robert? E eu sou uma prova disso. Eu sou uma prova disso, onde eu sempre guardei um carinho muito grande pelo senhor, porque me recordo que em 2012, que eu fui candidato, nós éramos adversários políticos, e aí eu e a Cris, nós perdemos o nosso primeiro filho. Não lembro, eu lembro disso. E aí eu sempre sonhei em ser pai, sempre sonhei, era o meu primeiro filho, e aí eu tive um momento de muita raiva e tudo mais, e o senhor foi lá na minha casa, nós estávamos no meio de uma campanha eleitoral, nós adversários, o senhor foi lá para me medicar, me tranquilizar e tudo mais. Então, realmente, esse é um olhar totalmente diferente que o senhor tem. tem. Robert, tem coisas na medicina, e eu falo para você, é gratificante. Então, essas coisas do carinho da população com a gente é gratificante. Então, eu sinto feliz quando eu saio na rua, porque muitas vezes eu já vi pessoas que as pessoas agridem, falam. Então, comigo nunca aconteceu isso. Sempre tem uma palavra de agradecimento, uma palavra de respeito, sabe? Então, a minha vida sempre foi pautada nisso, né? De trabalhando com respeito, com dignidade, respeitando a ética médica. E muitas vezes a gente não acerta tudo, mas eu procuro sempre fazer o melhor para a pessoa, fazer tudo que eu posso para a pessoa. Se não sei, eu oriento a pessoa para dar um caminho que ela seja curada. Eu acho que eu não penso muito, quando estou trabalhando, eu não penso só em mim, eu penso no paciente e dou resultado, termino aquele, pode ser isso, procura tal, que é assim, porque a medicina hoje foi dividido em pedaços. Sim. É o neurologista, é o cardiologista, é o pneumologista, e assim é a medicina hoje. As pessoas foram se aperfeiçoando, e eu acho que isso é bom, mas também no interior você tem que ter uma facilidade, uma maneira de
conhecer bem o paciente, ter condição e saber aquilo que você consegue tratar e aquilo que você não consegue tratar, porque senão você vai prejudicar o paciente, realmente. Entendeu? Doutor, vamos entrar agora um pouquinho. Como que a medicina te ajudou a ser um político de 3 mandatos como prefeito de Maracaju? Robert, você sabe, você sabe, você me acompanhou. Se você conversar com o Ovando, um dia você conversa com ele, esses tempos eu falei assim, eu não entendo você, Maurício. Você nunca gostou da política. Quando nós éramos estudantes, ele participava, ele sempre, você não ia. Falei, talvez é uma determinação superior que veio para mim. Um momento que eu fiz uma reflexão e quis participar da política, ajudando as pessoas porque nem todas as pessoas eu posso consultar, mas na política eu posso ajudar a pessoa, sendo médico, daquela maneira que eu tive a oportunidade de fazer na medicina. Então, isso, Robert, vem naturalmente, sim, entendeu? Eu acho que é uma dádiva de Deus que te deu a oportunidade de você se formar e poder ajudar as pessoas. Nem todos são assim, mas eu sou assim, você entendeu? Sim. Então, eu tenho meu propósito, eu tenho minha determinação e facilita o contato. A medicina facilita, você fica sempre de cara a cara com a pessoa, não tem outra maneira, você entendeu? Sim. E isso te ajuda muito. Então, eu nunca pensei, mas quando veio a oportunidade que eu substituí o Reinaldo, hoje candidato a senador, né? E prefeito 2 vezes também de Maracaju, e ele fui chamado, apareceu a oportunidade e eu aderi a isso. Uhum. E continuo sempre da mesma maneira, né? Vai ser candidato? Não penso nisso. Estou pensando no momento, Robert, de agora. Que ajudar o governador a reeleger o Rídio, ajudar eleger o senador. Que eu acho que isso é importantíssimo para Maracaju. Ter 2 pessoas governando Maracaju, uma no Senado e outra aqui, que são daqui. Isso eu acho que vai facilitar em muito. Então, aquelas pessoas que gostam de Maracaju, é o momento da gente participar desse processo e ajudar Maracaju. Entendeu? O senhor realmente veio e assumiu de imediato uma grande gestão que foi do Reinaldo como prefeito, que existe esse momento de antes e depois do Reinaldo em Maracaju, tanto é que depois a gente teve essa ascensão, o Reinaldo deputado estadual, deputado federal, candidato a prefeito de Campo Grande, depois governador do estado, fez um sucessor corrido. Como que foi esse desafio para o senhor? Apareceu, eu tive que, né? Vou tentar fazer. Eu não sou muito político. Sou mais... O Reinaldo é um grande político. Talvez do Mato Grosso o melhor político e um dos grandes políticos do Brasil. Tem habilidade, sabe como fazer política. Eu não tenho muito esse perfil, sabe? Eu vou pelo prático, penso, tento executar, participar. Sempre fui parceiro, você sabe disso, sempre fui parceiro dos vereadores. Eu acho que a parceria facilita muito a política, entendeu? Mas, assim, para mim o desafio é grande, porque eu não tinha nunca participado de cargo público nenhum, entendeu? De repente entrei na política, que talvez tenha me dificultado um pouco isso. Se eu tivesse uma experiência, eu talvez... certas coisas não agiria como agir. Mas a vida é um aprendizado. Para você aprender, você tem que participar. Você erra. Só não erra quem nunca fez nada, né, Robert? Quem nunca fez nada nunca vai errar. Agora, a gente que trabalha, que vive trabalhando, que tem as perspectivas, você pode errar, né? Mas é um erro inconsciente. Acontece. O ser humano é assim. Sim. Entendeu? Então, esse desafio que veio para mim, eu superei. Você vê, tive um mandato, depois voltei, veio o prefeito, que foi o Celso, me substituiu, né? Depois eu voltei e fiquei 2 mandatos, né? Então, um aprendizado de participação, como fazer. Vai ser prefeito, não sei o que.
isso não, tudo é um momento. Agora o momento é outro, né? É o momento da gente eleger, de gente pedir voto para essas pessoas que nós estamos trabalhando para elas, que eu especificamente para o Reinaldo e pro Eduardo, e as coisas tocando a vida, né? Doutor, a gente viveu momentos ímpares dentro da política. Um dos momentos que mais me marcou foi justamente quando a gente teve que tomar algumas decisões que envolveu a questão do Covid. Mas tem alguma decisão que te marcou, que você teve que tomar como prefeito, que foi difícil e que te, sabe? Bom, eu administrei, Robert, sempre de uma mesma maneira. Lógico que você tem que tomar decisões. O prefeito tem que ter determinar para se fazer, determinar para ver um projeto, sempre executar. Eu nunca fui indeciso nessas coisas. Eu falo isso e os vereadores, todos os vereadores passaram comigo, sabem. Quando eu tinha alguma dificuldade para apresentar o projeto, eu tinha na Câmara. Você mesmo sabe disso, quantas e quantas vezes eu tenho esse projeto assim, assim. Então, muitas vezes, você não pode, você tem que sentir que você não é dono de tudo, não é capaz de fazer tudo sozinho. Precisa buscar alguém para te ajudar. A possibilidade de errar é menor. Então, eu sempre fui dessa maneira, buscando uma parceria, ou seja, com o vereador, ou seja, com a pessoa que está do meu lado, sempre buscando uma palavra de compreensão, até de orientação, para o resultado ser melhor para todos. Então, eu acho que quando as coisas são assim, eu acho que funciona melhor. Com certeza. O senhor acompanhou grande parte dessa transformação de Maracaju. Entendeu? Feliz com isso. Fora da política e dentro da política. O que o senhor vê que mais mudou na nossa cidade de Maracaju em todos esses anos de vida de Maracaju? Que eu vejo assim, Maracaju até eu fiz esses dias saudação aos 102 anos, né, que vou mais uma vez a oportunidade de parabenizar Maracaju. Maracaju tem uma potência muito grande, é um potencial enorme. E o seguinte, as pessoas daqui são inteligentes, são de coragem, investem. Estamos atravessando um problema difícil no momento, mas o Brasil todo está assim. Então, nós precisamos precisamos pensar do que vem para frente, né? Porque o que já aconteceu, o que já passou, já está aí. Agora nós temos que pensar no futuro. Um pouco diferente. Maracaju, acho que vive um momento difícil. Ele é o que mantém Maracaju na sua sobrevivência geral é o agronegócio. E isso tá com grande dificuldade. Não por incompetência dos produtores, jamais, mas talvez pela maneira que o Brasil e o agronegócio está sendo administrado. Então, isso que eu tenho preocupação com isso. Então, acho que tem que se buscar uma alternativa, tem que se pensar em alguma coisa. Agora, Maracaju é pujante, é forte, as pessoas são capazes, são determinadas e buscam tecnologia. Então, a tecnologia em Maracaju é avançada. Nós não é muito avançada ainda na minha área, a medicina, mas com certeza ela vai crescendo. Maracaju vai crescendo, a população vai exigindo outras coisas. E é isso que eu espero de Maracaju, né? Existe algum projeto nesses 3 mandatos que o senhor se sente que te traz um grande orgulho pelo que você fez? Eu acho que assim, o grande orgulho que eu tenho, eu vou falar carinho a uma pessoa, é quando eu saio na rua, as pessoas de Maracaju conversando comigo, falando das obras, fizemos obras importantes, né? Se você analisar, primeiro, aquela obra do César é super importante, o viaduto, o hospital, e obras de dar condição para o produtor crescer, você entendeu? Estradas, essas coisas. Então, isso eu fico muito feliz com isso. Então, não faria muito diferente, né? Mas precisamos buscar sempre melhorar
E vou dizer assim, uma palavra importante, você pensar no ser humano. Eu fui um prefeito, 3 mandatos, que pensei nas pessoas. Porque o que cresce o município, o que desenvolve, o que qualifica, são os seus munícipes. E eles têm que ser qualificados e cuidados. Então, meu pensamento é sempre assim, sabe, Robert? Sempre foi esse. Você participou comigo, 2 mandatos ou 3, né? Dois mandatos. Sabe qual que era o nosso pensamento? De conversa, de diálogo, sem discussão. Era tranquilo, uma tranquilidade. Lógico que você tem problema? Lógico que tem problema, muitos. Mas você tem que também ter a tranquilidade para resolver os problemas que acontecem a você. E você tendo essa parceria, você sempre vai caminhar bem. Doutor, como que o senhor vê Maracaju hoje? Assim, de um modo geral, vendo esses investimentos do governo do estado e como a gente teve a entrega do aeroporto, senador Filinto Miller, entre outros investimentos que a gente realmente vê uma mão do governo do estado em Maracaju. Eu acho que o é importantíssimo. E realmente, é que eu sempre falo, governador Rílio, senador Reinaldo aqui de Maracaju, você já pensou quanto isso vai ser bom para nós? Não é para o médico, não é para você, é para toda a população de Maracaju. As verbas que pode, o contato que a gente, as solicitações que a gente pode fazer, pensar no futuro de Maracaju, mas pensar com carinho, com grandeza, né? Olhando para frente, buscando as alternativas todas, né, Robert? O senhor passou por um grande desafio agora de saúde. Como que foi enfrentar isso como médico? Sabendo, porque assim, querendo ou não, uma coisa é o paciente ali, que não tem conhecimento do que está passando, e outra coisa é o médico, que sabe efetivamente o que está realmente acontecendo. E a gente sabe dessa luta que o senhor teve aí. Como que foi isso? Eu tive também a Leila, minha esposa, grande companheira, que conheci aqui em Maracaju e tivemos uma felicidade de estar aqui em Maracaju, né? Juntos e isso é muito bom, foi muito bom para mim, porque você não fica sozinho, né? Você precisa de alguém para mim, Robert. Eu me examinando, tinha um pequeno nódulozinho no meu tórax, assim, do lado esquerdo. Aí eu fui ao médico, ao Dr. Marcelo. Falei, Marcelo, tira, tô com um nódulo aqui, quero que você tire para mim. Ele tirou. Quando foi um dia, apareceram em casa, de manhã cedo, com um papel na mão. Veio ele, o Dr. Chaude, meu grande amigo, meu companheiro, uma pessoa que presta muito serviço a Maracaju. O Marcel também. Eu prometi para ele, para o pai dele, tanto para ele como o pai, o Caio, que são médicos aqui, que se eles voltavam para Maracaju, se fosse prefeito, eu acolheria com isso. Realmente foi uma coisa muito boa que eu fiz. 2 pessoas que trabalham maravilhosas aí. O Chaude veio também, fortaleceu, como teve o Dr. Luiz, como teve outros, muitos dos médicos que estão aqui em Maracaju vieram no meu tempo. Eu tinha uma maneira de falar com eles e pedir que eles morassem em Maracaju e prestassem serviço em Maracaju. Não viesse aqui e prestar e ir embora, não. Prestar um serviço em Maracaju. Eles chegaram em casa às 7 horas da manhã. Ah, Maurício, vamos tomar um café com você. Eu falei, olhei na mão, tava com o papel, esse café deve ser meio amargo, mas tudo bem, vamos lá. E quando eles me mostraram o papel, eu olhei e falei, mas isso aqui é maligno. Isso aqui é maligno. Aí, não, vamos para aquela conversa de, não, isso aqui é maligno, acostumado a ver isso, sim. Então, vamos fazer o seguinte, vamos preparar, vamos mandar esses resultados para São Paulo para ver que tipo de câncer que é. E aí, quando voltamos para São Paulo, 10 dias depois, voltou o resultado. Quando abri, altamente maligno. Um nome até muito estranho, mixofibrosarcoma de alto grau. Falei, puxa vida, esse nome é bonito, né? Mas é o seguinte, aí imediatamente conversei com o Marcelo e o Chaude, é o seguinte, isso aqui tem que... Aí fui para Campo Grande, né? Com o doutor Galhardo, César Galhardo, meu pai dele, meu amigo. Aí foi feita a cirurgia.
cirurgia no dia 9 de fevereiro de 2022, 2021. Isso, já vamos fazer 6 anos agora, né? Sim. Então, superei totalmente. Quando que a gente soube o que era, definido que era um câncer de alto grau, muito grave, tinha que se fazer o exame. Saber se tinha metástase. Se tivesse metástase para dentro, seria para o fígado ou para o pulmão. E 2 anos de vida. Então isso balançou um pouquinho. Mas foi, graças a Deus, já fazem... Aí eu fui para Campo Grande, fiz a cirurgia, foi retirado, sucesso total mesmo. E depois fiz radioterapia. Ele é resistente à quimioterapia. Fiz a radioterapia, 25 sessões de radioterapia, então eu faço controle até hoje. Com tranquilidade, superei todas as coisas má que tinha em relação a isso, e eu estou trabalhando intensamente, buscando, sempre cuidando dela. Aí apareceu o câncer na minha mulher, na Leila. Também vamos para Campo Grande, doutor César tirou, tá bem, tudo bem. Isso já vai fazer uns 8 meses, mais ou menos, mas está tudo bem, tranquilo, tudo bom. Controlando, mas sempre com pensamento positivo. Isso eu acho que é o mais importante, né? Você ter fé em Deus e controle. Isso é o que eu falo sempre às pessoas. Câncer tem cura? Lógico que tem cura, mas as pessoas precisam se examinar. Eu vejo aí muitas e muitas mulheres, às vezes fala, seu exame de rotina, né, da sua vida, faz 3 anos. Então você vai fazer imediatamente, porque você corre sério risco de ser. Isso eu sempre falo e prego isso aí, sabe, Robert? Os homens também, com a questão da próstata. Você vê o câncer de próstata mata quantos homens? Quantos tem aqui em Maracaju que já sofreram, Então, precisa. Isso é preventivo, realmente. O câncer tem cura? Lógico que tem cura. Faz o diagnóstico no início e está superado. O senhor é muito família. Totalmente. Muito, muito família. Isso aí sempre o senhor evidenciou e tive o privilégio de ver o senhor também num campeonato torcendo pelo seu neto em Campo Grande, de judô. E como que o senhor passou por essa situação em 90, Leila, Amanda, como que a família de um modo geral te ajuda nessa trajetória? Totalmente. Minha família é muito... Nós somos poucos, né? Meus pais são falecidos, né? Eu tenho só um irmão, né? E tenho os 3 filhos, né? Mas sempre unidos, sempre pensando no bem, né? E a vida, assim, tocada com respeito, mas sempre eu sou voltado para a família. Eu sou voltado para os meus amigos. Você tem muitos amigos, né? Mas tem uns que são mais próximos, estão junto com você. E eu sou assim, eu não sou uma pessoa de grandes festas, essas coisas, não. Quando eu falo sempre, onde eu chego, mano, eu vou tomar uma cerveja. Não. Desde que eu cheguei em Maracaju, há 36 para 37, eu nunca mais bebi. Quando da faculdade, não. Tomar uma cervejinha, jogar uma bozola a noite inteira, mas quando cheguei para trabalhar aqui em Maracaju, nunca mais bebi. Então isso fez muito bem para mim, sabe? Porque você estando sóbrio, você tem condição de analisar melhor as coisas. Eu lembro até hoje que teve uma situação que o senhor era prefeito e tal, teve um médico que ele foi dispensado, porque justamente por conta dessa situação, porque o cara tem que entender... O cara tem que entender que às vezes surge uma emergência, ele tem que estar... Então, que nem eu falei para ele, você é meu amigo a vida inteira, mas infelizmente você não tem condição de trabalhar aqui. Infelizmente, porque eu te trouxe para cá com todo carinho. Tirar um plantão, 1 litro de uísque não tá correto, né? Não tem jeito. Então não tem jeito, né? Tanto no posto quanto no hospital. Então não tem jeito. Então as atitudes, muitas vezes, isso não pode deixar passar, você entendeu? Sim. Quem comanda essas coisas, eu tenho um princípio. Por exemplo, na minha fazenda, se o cara beber lá, ele não precisa nem esperar eu chegar. Ele vem para a cidade para pegar a conta, né? Porque de princípio eu sou contra a bebida no trabalho, não sou contra ninguém.
fazer. Se cada um deixa esse é o problema de cada um. Meus princípios é voltar para isso, entendeu? Quando você olha para essa caminhada de Maracaju, não só como prefeito, mas como médico, como pessoa, o que mais te orgulha? O desenvolvimento de Maracaju, Robert. Sabe? As pessoas, o desenvolvimento, o crescimento de Maracaju, logicamente que isso vai sempre melhorar. Mas isso é muito... Você vê a cidade que você... Eu só não nasci aqui, mas aqui eu vivi minha infância, quando não tinha asfalto em lugar nenhum, eu vivi aqui em Maracaju. Essa praça aí que tem aqui próximo, aí a gente jogava bola, e era um campo de futebol, jogava com os amigos. Então isso é gratificante. Você vê a tecnologia chegou na agricultura, você vê, nós somos pujantes na agricultura. Eu quando eu falo sempre estou pensando sempre no agricultor. Ele garante a nossa economia, ele é o propulsor da nossa economia. Isso eu vejo com uma alegria muito grande. A tecnologia, as pessoas acreditando em Maracaju, mesmo nos momentos difíceis. Doutor, existe alguma história engraçada? Puxa, eu sou ruim de história, hein? Eu sou ruim de história, viu? Mas, puxa, alguma história que o senhor pode dividir com a gente? Vou dar um exemplo assim, eu fui fazer uma visita lá no Ilhabela, lá numa senhora, e eu vi um quadro, tinha o santo, e do lado uma foto do senhor. Então, assim, é uma história lá. Ela falou, não, aqui em casa... Você sabe, essa é uma coisa que eu também fico extremamente... Tem várias casas que eu vou que tem a minha fotografia com eu e minha esposa, que é a Leila, na parede. Então, isso é uma coisa gratificante pra gente, sabe, Robert? As pessoas acreditarem, confiarem e ter sempre o respeito. Se você... O Getúlio, por exemplo, meu amigo, ele tem lá na selaria dele uma foto minha. Uhum. Então, é gratificante, né? Sim. Agora, eu sou ruim de história. Parece-me que, assim, por causa de ser médico, e você não pode... O segredo você tem que esquecer deles. Sim. Você sabe do que eu estou falando. A gente sabe de tanta coisa, tem tanta história, que eu não consigo... Passou. E praticamente só histórias boas. Mas não importa. Muitas vezes está relacionada a pessoa, as histórias minhas são mais relacionadas a médico, sabe? Ao serviço médico que eu prestei. Na minha história da infância, eu sempre fui uma pessoa calma, assim, gostava sempre de brincar, de jogar bola, essas coisas normal. No tempo de faculdade, você tem suas histórias que ficaram para trás, né? Porque isso não pode acontecer agora, né? O que ficou na faculdade fica na faculdade. Fica na faculdade. Que nem vai na pescaria, a história fica na pescaria. Então, eu falar para você, te contar hoje, talvez você tivesse preparado, você tivesse falado comigo, contar uma história. Mas, puxa vida, essa história é difícil. Então... Doutor, a gente está chegando aqui no final e para mim é um privilégio ter essa conversa contigo. E eu queria que você falasse para mim, em poucas palavras, o que Maracaju representa para o senhor? Maracaju representa tudo para mim na minha vida. Você vê, eu me formei, trabalhei um pouco fora e vim para cá. Minha família é daqui. Então, eu sou maracajuense de coração, de alma. E realmente quero ver Maracaju cada dia melhor. Cada dia mais qualificado e mais capacitado. Então, isso para mim, eu penso em Maracaju, eu tenho no meu coração uma alegria muito grande. Tive uma alegria muito grande de ser prefeito. Lógico, todos acertos e erros, mas eu passei por isso, né? E quero continuar pensando no bem-estar de Maracaju, sempre no bem-estar das pessoas. Então eu penso em largar da medicina, mas quando eu penso, o que eu vou fazer? Eu quero continuar trabalhando em Maracaju. Então, que eu vou dizer para você, que Maracaju seja eu acho que vai continuar sendo um grande produtor, pessoas qualificadas, felizes, com tudo isso, sabe? O que precisa é os governantes superiores ver um olhar diferente, onde eles atacam muito o agronegócio. E isso, às vezes, eu fico um pouco
Tem que entender que o Entendeu? nosso país vive o agronegócio. Quem sustenta o país é o agronegócio. Eu fui na abertura, cara, tinha um discurso disso aí, que 50% do PIB foi a garantia do agronegócio. Poxa, Maracaju faz parte disso aí. Por que prejudicar Maracaju? Por que prejudicar o produtor, né? Eu acho que tem que ter um governo que melhore isso aí. Tá? Quem é que vai ser? As pessoas vão saber escolher. Doutor, eu queria que o senhor olhasse para essa câmera aqui, ó, para cá, e falasse uma mensagem para as pessoas de Maracaju nesses 102 anos, porque a gente fez esse convite justamente porque o senhor tem uma trajetória de 3 mandatos, é o prefeito que mais administrou Maracaju. E o que as pessoas fossem lembrar do Dr. Maurílio, o que o senhor gostaria que elas lembrassem? Tem que demorar um pouquinho para responder, né? Puxa. Eu acho não. Que as pessoas lembram do Dr. Maurílio uma pessoa da sociedade, um médico, que pensa no cidadão de Maracaju, nas pessoas de Maracaju, né? E que Deus nos deu oportunidade para que continue crescendo, evoluindo, qualificando as pessoas, né? Você entendeu? Isso é que eu peço, tá? E desejo que em Maracaju que todas as pessoas sejam capacitadas, qualificadas, né? Que sejam abençoadas, né? Amém. E cada um tenha o seu lar, a sua família, né? Que trabalham, buscam o seu trabalho e criar seus filhos. Eu acho que manter as famílias, eu acho que é uma das coisas importantes em Maracaju. Se você olhasse lá para trás, para aquele jovem que chegou em Maracaju, formado, que viveu como médico, como prefeito, como pai, esposo, cidadão, qual é o sentimento que fica no seu coração? Um sentimento de dever cumprido. Trabalhado, né, respeitado as pessoas, buscado o melhor para as pessoas, para todos os munícipes de Maracaju. Então, esse é meu pensamento. Que as pessoas vivam felizes, né? Que buscando o melhor e que os governantes dêem oportunidade que as pessoas consigam fazer isso. Porque é muito importante os governantes, né, dar oportunidade para as pessoas viver felizes no lugar que elas nasceram, cresceram e aqueles que aqui escolheram para trabalhar. Então hoje é muito importante a gente lembrar dessas pessoas que vieram para cá, que trouxeram desenvolvimento, não que daqui não tinha, mas agregaram esse conhecimento às pessoas daqui e viverem felizes. O meu propósito é que Deus continue abençoando Maracaju e dá uma alegria muito grande às pessoas de viverem em Maracaju. Doutor, obrigado. Foi um privilégio ter o senhor aqui. Sabe que eu tenho um carinho enorme, uma gratidão pelo senhor, como médico, como prefeito. Desejo que Deus continue abençoando o senhor, a sua família. Tem só, Robert, eu só tenho a agradecer, né? Agradecer o meu trabalho, a oportunidade que eu tive em Maracaju de trabalhar, de ser prefeito, de criar a minha família aqui, ter minha família aqui. Isso é a gratidão que eu tenho, de sair na rua, as pessoas, estender as mãos para as pessoas. Obrigado. Isso que é importante. Com certeza. Obrigado, doutor. Deus te abençoe. Para mim é uma honra estar ao seu. Eu que agradeço. Puxa vida, muito obrigado. Eu não tinha essa oportunidade. É uma coisa simples. Você sabe, eu sempre falo assim, eu não sou um grande orador. Eu sou uma pessoa prática na vida, você entendeu? Que eu sei o que procurar fazer para as pessoas. Sempre procurei isso. Como médico, como pai, né? Como prefeito o tempo que eu fui. Sempre fazer o bem para as pessoas. Então, eu acho que isso é um passo muito importante para a gente conhecer as pessoas. A historinha que eu te contei, que é a menina do mercado. Eu devo chegar à quarta, já estou chegando na quarta geração. A minha é a quarta geração. Logicamente, você não,
trabalhando, né? E eu acho que só chega isso, é você no seu trabalho, é o coisa do trabalho dele, e assim sucessivamente. Com isso a gente encerra o nosso Fala Comigo. A gente está nesse especial desse mês, nos 102 anos de Maracaju, hoje podendo entrevistar o Dr. Maurílio, prefeito de 3 mandatos na cidade de Maracaju, um médico, uma pessoa extraordinária, onde a gente quer te convidar realmente a sempre estar acompanhando o nosso trabalho, acompanhando esse bate-papo no nosso podcast, no programa de rádio. E doutor, que Deus te abençoe, te ilumine, que a gente possa continuar fazendo a diferença por Maracaju, principalmente porque eu sei o quanto o senhor carrega no coração esse amor e esse sentimento de que Maracaju é a nossa terra prometida. Sem dúvida. Robert, é o seguinte, o meu agradecimento a você, a toda a sua equipe, né, de me dar essa oportunidade. A palavra que eu tenho para você, continua, que a melhor coisa é a gente falar com as pessoas, né? Conhecer as pessoas. Você já presta um serviço com a sua equipe lá no judô, que você... Né? E isso é gratificante, falar com as pessoas. Tem muita gente que não gosta de falar com as pessoas. Meu prazer é falar com as pessoas. Show de bola. Tá bom? Obrigado, gente. Encerrando. Forte abraço. Deus abençoe.